someone I Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Me diga, você se lembra do filme Um Lobisomem Americano em Londres? Pois bem, é um filme antigo, né? Talvez você tenha saudade de reviver esse clássico e hoje nós vamos relembrar o filme juntos. E como eu sei que você estava com muita saudade desse filme, desde já eu convido a você a se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E se quiser já deixar um like pela esta bela obra de arte, fique à vontade. Então, logo após a vinheta de abertura, nós vamos reviver este belo filme. Solta aí! Bom, o filme se dá início de um caminhão vindo lá numa colina, um lugar assim meio nublado, tá um tempo meio fechado, um tempo frio, é um caminhão cheio de ovelhas. Aí ele para ali na rodovia, no cruzamento de outras vias ali na beira da estrada, o motorista desce. E lá na carroceria, junto com as ovelhas, está dois amigos que vieram dos Estados Unidos conhecer Londres. Depois eles iriam para Paris, Itália. Eles estavam fazendo um turismo ali. Os dois amigos são David e Jack. Aqui é East Proctor. Tudo em Walter Panther. Eu vou por ali. Muito obrigado. Tem lindos caras. Bom, evitem os pântanos. Fiquem na estrada. E boa sorte. Obrigado, Ino. Vou ter saudades, hein? Tchau, menino. Eles estão ali caminhando, conversando, muito felizes ali pela viagem, e eles acabam chegando num vilarejo. E neste vilarejo eles encontram uma taberna e tem uma placa grande lá informando o nome do lugar, que é a Taberna do Cordeiro Massacrado. Cordeiro Massacrado. Que coisa mais estranha. Cadê o cordeiro? Talvez esteja lá dentro, vamos? Não, sério. E uma das coisas que eu gosto nesse filme é que toca várias músicas lindas, vários rocks legais, incluindo Creedence. Mas continuando, eles entram na taberna e o pessoal ali não parece ser muito amigável. Eles não querem pessoas de fora por ali. Então eles são recebidos ali pela dona da taberna, ela oferece uma bebida para eles, eles estão tomando um chá. Simpático, hein? Olha, pelo menos aqui tá quente. Veja aqui. O que é? É uma estrela de 5 pontas. Aí eles olham na parede e veem que tem uma estrela de 5 pontas com 2 velas para aquela estrela. Eles ficam muito curiosos do que seriam essas velas e por que aquela estrela estava ali. Mas até aí eles não perguntam nada. E o pessoal ali começa a contar história, contar piada, tá todo mundo muito contente. Quando o David e o Jack resolvem perguntar o que é aquela estrela ali na parede, o que ela significa. Então todo mundo fica calado, eles ficam muito bravos e mandam os dois embora dali. Com licença, pra que serve aquela estrela na parede, hein? Jack, é melhor irmos. Você tá brincando? Eu tô com fome. Não tem comida aqui. E eles dão uma recomendação, que os dois caminhem pela estrada, que não andem pelo pântano. E quando os dois saem lá na taberna, eles ficam conversando, que não era uma boa ideia de terem deixado eles irem. Não podia deixá-los ir. E deixar todo mundo saber? Isso é assassinato. Então é assassinato. Que aquilo ia se tornar em um homicídio.
pois era noite de lua cheia e o perigo era do ataque do lobisomem. Ouçam. Vocês ouviram? Então os dois estão lá caminhando pelo pântano, meio perdidos, e o som do lobo uivando estava por toda parte cercando eles. Eles ficam com muito medo e resolvem voltar para a taberna. Ups. Eu acho que devemos voltar ao Cordeiro Massacrado. Mas não há tempo, pois o Jack é brutalmente atacado pelo lobisomem e o David tenta até correr, mas resolve voltar a ajudar o seu amigo. E ele acaba sendo atacado pelo lobisomem também. Mas quando o lobisomem iria matar ele, aquelas pessoas da taberna foram ao socorro deles. Eles estavam armados e mataram o lobisomem a tiros. O único sobrevivente foi o David, e antes de levarem ele para o hospital ele foi tratado. Eles curaram das feridas ali, depois mandaram ele para o hospital. Jack. Mr. Kessler? Mr. Kessler? E o Jack foi enterrado em algum lugar por lá, mas ninguém sabia onde era. Até a polícia foi chamada e eles encontraram um homem lá baleado, que todos diziam que aquele homem havia atacado os dois. Era um maníaco perigoso que tinha fugido. Esse maníaco devia ser bem feroz. Disseram que tinha força de 10. Não foi um maníaco. Não entendi. Foi um bicho. O quê? Um lobo. E lá no hospital, o David começa a ter pesadelos muito reais, dele correndo na mata, dele matando animais e comendo. E lá no hospital chegam alguns policiais para interrogar o David e tal, interrogarem também o médico que atendeu o David, e ninguém chega a conclusão nenhuma. E eles ficam falando que é um maníaco que atacou o David. Mas o David diz que não, que era uma espécie de lobo, alguma coisa assim que havia atacado eles, um animal muito feroz. É que eu não fomos atacados por um homem. Sim, eu sei. Pode estar certo, senhor. 2 rapazes fortes poderiam se defender contra um homem. Mas o doutor fica muito curioso, ele meio que começa a acreditar ali no que o David está contando, ele fica com uma pulga atrás da orelha. E no hospital tem uma enfermeira que atende o David, é a Alex. Ela é quem cuida dele por ali. E os dois acabam até se apaixonando lá no hospital. E lá no hospital tem uma cena muito legal onde o Jack aparece morto lá, todo rasgado a pele do ataque do lobisomem, e ele aparece pro David. Volte pro inferno de onde veio, Jack. Eu sinto muito aborrecer você, mas eu tenho que te avisar. Me avisar? Fomos atacados por um lobisomem. Eu não estou ouvindo nada. Assassinado. Uma morte não natural. E agora eu vago na terra, no limbo, até que a maldição do lobisomem se cumpra. E ele começa a falar pro David que ele precisa quebrar a maldição, porque ele vai virar um lobisomem e ele deve se matar. E o David acha que é uma piada, que não é verdade aquilo e que ele está tendo alucinações. Então o David acaba até beijando a Alex lá no hospital, e a Alex resolve levar o David para sua casa. Então os dois vão juntos para a casa e acabam dormindo juntos. E quando o David acorda, ele vai até o banheiro e lá ele se depara com o Jack lá em estado de putrefação, tudo meio podre. E o Jack fala para o David que ele precisa se matar, que é o único jeito dele quebrar a maldição, do Jack conseguir descansar em paz, porque ele está na terra do limbo, vagando. Entendo muito. Você é uma alma penada e eu um lobisomem. É isso aí.
Amanhã será lua cheia. Você vai mudar. Vai se transformar. Eu sei. Um monstro. E se o David não fizesse isso, possivelmente ele iria matar algumas pessoas, porque ele iria se transformar em lobisomem e aí ele não teria mais controle de nada. No outro dia, o médico do David resolve investigar aquela história. Ele vai até aquele vilarejo próximo onde o David e o Jack foram atacados. Ele chega na taberna, até que ele é bem recebido. Foi uma coisa sólida o que aconteceu com aqueles jovens. Não sei do que está falando. Então eu explico. Ele começa a conversar, perguntar sobre o ataque daqueles dois jovens, mas lá ninguém ouviu falar de nada, ninguém sabe de nada. E aí o doutor, ele vê a estrela de 5 pontas na parede e pergunta o porquê daquela estrela. E aí lá na taberna eles ficam meio enrolando, falando que aquilo era uma coisa antiga, que já tinha mais de 200 anos que estava lá e eles resolveram deixar. O que é isso? Está aí uns 200 anos. Nós íamos repintar, mas é tão tradicional que deixamos. Entendo. Aí um dos caras da taberna resolve sair lá fora. O doutor está indo para o seu carro quando vê o outro rapaz lá que tinha saído anteriormente e ele vai conversar com ele. E quando o rapaz começa a contar que algo estava errado ali, que havia algo muito perigoso, o outro senhor lá da taberna aparece lá e acaba xingando o cara, e o cara vai embora e o doutor vai embora dali também. É quase lua cheia. Ele vai mudar. Ele vai... Cala essa boca! Cala essa boca! Então a Alex, ela trabalha no turno da noite no hospital. Ela está saindo lá no finalzinho da tarde e deixa o David em casa. E o David acaba ficando preso pelo lado de fora da casa e tem que escalar a janela para chegar no quarto. Ao entrar lá, ele começa a ficar meio perturbado, meio ansioso, e de repente vem a melhor parte do filme, a hora que o David se transforma no lobisomem. Olha, eu vou falar para vocês que hoje em dia os filmes não têm a mesma essência dos filmes antigos. Antigamente não tinha CG, não tinha chroma key, não tinha nada disso. Eles tinham que criar os efeitos à mão, tão bem criados quanto a transformação do David no lobisomem. More carrots. Don't tear it. More carrots. Where's Garrett? Vegetables. Vegetables. Here come from the... Então o David, transformado no lobisomem, sai para a rua fazer as suas vítimas. Ele acaba matando várias pessoas. E no outro dia pela manhã ele acorda pelado no zoológico junto com uma matilha de lobos. Aí então tem algumas cenas engraçadas do David tentando conseguir uns balões com um gurizinho ali, porque ele tá pelado, ele quer se esconder ali, ele pega uns balões, depois ele rouba uma roupa de uma mulher, um casaco, e ele consegue chegar na casa da Alex. Lá ele está muito contente, muito feliz, ele não tem noção do que ele havia feito. Então o médico dele está falando com a Alex que o médico disse assim que ele precisa ver o David, que algo está errado com o David. Está lúcido? Sim, está. Ele está excitado e confuso, mas não está louco, doutor. Você leu os jornais de hoje? Ouviu o rádio? Viu televisão? Não, por quê? Só que quando a Alex e o David estão indo para o hospital, eles pegam um táxi e no táxi o taxista conta que houve um ataque naquela madrugada terrível, que várias pessoas morreram. E aí o David acaba percebendo que foi ele virou o lobisomem e atacou aquelas pessoas. Então ele desce do táxi
vai até um policial e fala que era ele o responsável pelos ataques e tudo, e começa a brigar com o policial, e o policial acaba achando que ele é meio louco e manda ele embora. Vamos, eu quero que me prenda, seu idiota. Nem classifico as suas palavras. A Rainha Elizabeth é um homem. O Príncipe Charles é uma velha. Winston Churchill era um porco sujo. Isso já chega. Não. David, por favor! Então ele encontra um telefone público, ele vai lá e liga para a sua família nos Estados Unidos para falar que ele ama sua irmã, que ele ama seus pais. E ele não sabe do seu fim, ele não sabe o que pode acontecer, se ele vai chegar vivo ou não de volta para a sua família. Então tem outra cena muito legal, depois que ele sai do telefone, ele olha lá para a porta de um cinema adulto, vamos dizer assim, está o Jack lá tudo meio podre chamando ele lá para o cinema. E ele vai lá no cinema, ele entra no cinema e começa a conversar lá com o Jack. O Jack tá só a caveira e uns pedaços de pele podre ali no rosto. Tá horrível. Obrigado. Desculpe. Eu não quis dizer isso, nem sei mais o que eu digo. Eu nem sei se fui eu quem matou essa gente ontem. Eu não me lembro de mais nada. E aí tem uma outra cena muito criativa desse filme, que as pessoas que o David havia matado estavam todas lá no cinema reunidas. E elas falam que não é um prazer ver o David, que o David havia os matados naquela noite. Eu quero te apresentar alguém. David Kessler, esse é Gerald Brinkley. Gerald é o cara que você matou no metrô. Achamos melhor que não ouvisse enquanto é um defunto fresco e todo massacrado. E todos estavam lá reunidos para incentivar o David a se matar. Cada um dá uma ideia para ele fazer isso, fazer aquilo, usar uma arma, enfim. E o David acaba até perguntando, mas não seria necessário uma bala de prata? Sei onde pode achar uma arma. Não precisa ser uma bala de prata? Isso é sério, David. Loucura. Não, o tiro vai servir. É só pôr o cano na testa e puxar o gatilho. E o Jack fala pro David que aquilo não era uma brincadeira. Então o David tinha ficado até a noite lá no cinema e de repente ele começa a se transformar no lobisomem. Ele vira o lobisomem e ele ataca a pessoa que é responsável lá do cinema. A casa tá cheia. Que foi isso? Eu não sei! Eu vou até lá ver. O Lanterninha lá do cinema, ele ataca, mata o Lanterninha, e lá na entrada do cinema as pessoas veem que está acontecendo algum tumulto lá. Começa uma gritaria, a polícia é chamada, eles acham que tem um animal furioso preso lá no cinema, eles abaixam as portas do cinema e o David, transformado no lobisomem, tenta arrebentar a porta. Até que ele consegue, ele estoura a porta do cinema e foge, ainda atacando algumas pessoas por lá. A irmã Hobbs disse que tem confusão lá em Piccadilly Circus envolvendo um cão enlouquecido. David. Então o lobisomem, ou David, corre para uma rua ali meia deserta, era um bequinho, ele se esconde lá e a polícia está chegando perto dele para pegá-lo, quando a Alex desce do carro e vai correndo em direção ao lobisomem. Volte aqui! Alex! E ela fala com o David que ela o ama e tudo mais. E quando o lobisomem resolve atacá-la, ele é morto a tiros pela polícia. Eles vão matar você. Por favor, deixe-me ajudá-lo. E aí na cena final aparece o David virando um homem novamente, lá todo baleado. Bem, meus amigos, esse é um filme sensacional. Até numa outra ocasião eu quero contar para você o dia que eu espanquei o lobisomem. Não é piada não. Sim, eu espanquei um lobisomem. E eu vou contar essa história em detalhes para você aí numa outra ocasião. Você vai ficar muito curioso sobre isso. Desde já eu agradeço aí a você que me acompanhou neste filme
Um Lobisomem Americano em Londres, um baita clássico que eu recomendo a você que assista, você vai gostar muito. Desde já eu vou me despedindo de você. Se quiser deixar um like, ficarei muito feliz e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, amigos! Here I come from the west.